Tudo bem com vocês? Queridos, confirmem para mim. Caderno 3, frente 3, módulo 12, página 24. É isso? É isso, queridos? Cadê o chat de vocês agora? Peraí, deixa eu achar. Deixa eu ver aqui. Não. Oi, pessoal. Achei aqui. Pronto, achei. Achei. Bom dia, querido. Boa tarde, queridos. Tudo bem? É isso? Confere para mim. Caderno 3, módulo 12, página 24. Sim? É isso aí, pessoal? Então, vamos embora. Então, módulo 11 a gente trabalhou, módulo 12, página 24. Então, pessoal, alguém está com o microfone aberto, acho que fechou. Nós vamos dar sequência hoje no assunto da semana passada. O que a gente vai querer recordar nos exercícios de hoje? Basicamente, eu vou dar enfoque no Teorema de Pitágoras. Então, a gente vai resolver aí 4 exercícios com o foco no Teorema de Pitágoras, ok? Deixa eu pôr isso aqui. Tá joia? Então, vamos começar. Dá uma olhada para mim aí no exercício número 1. Olha o que ele diz. Desse exercício 1, eu vou querer fazer um outro exercício em função dele. Ele pede para gente calcular a altura de um triângulo equilátero de lado L. Então, vamos pensar. O que era mesmo um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados de medidas iguais. Lembra, ele é um polígono regular. Assim como também ele tem todos os ângulos internos também de medidas iguais. Então, esse ângulo mede 60 graus, esse ângulo mede 60 graus, e aquele ângulo lá de cima também mede quanto? 60 graus. Já fiz esses exercícios? Já fiz esse módulo? Confere aí para mim. Alguém está falando no chat que eu já fiz esses exercícios. Fiz até o exercício 4, lá na página 26. Veja aí, confere para mim. Então, hoje é módulo 13, é isso? Então, vamos começar de novo, módulo 13. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer hoje, então? Vamos começar a conversar? Então, página 28.
página 28. Ângulos na circunferência. Então, vamos falar outra coisinha agora. O que é um ângulo central? Então, ângulo central é um ângulo cujo vértice dele está no centro da nossa circunferência. Então, raio e raio. Então, eu vou chamar de ângulo central esse ângulo aqui, ó. Então, vamos para o próximo módulo, isso aí. Esse aqui é o nosso ângulo central. Esse aqui é o arco que ele enxerga. Então, eu vou chegar para você e vou dizer o seguinte. A medida do ângulo central é igual à medida do arco que ele enxerga. Ou seja, alfa é igual a quê? A B. Daí eu vou chegar para vocês e vou dizer o seguinte, olha para mim, diâmetro, está enxergando o mesmo arco. Portanto, eu estou falando agora do ângulo inscrito. E quem é meu ângulo inscrito? Meu ângulo inscrito é aquele que tem vértice sobre a circunferência. Então, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo inscrito. Mas olhe para mim. Essa medida aqui é raio. Essa medida aqui também é raio. Então, esse triângulo OBC é um triângulo isósceles. Esses dois lados são de medidas iguais. Então, estes dois ângulos aqui também são de medidas iguais. E como alfa é externo para este triângulo, alfa é igual a 2i. Então, se o ângulo central e o ângulo inscrito enxergam o mesmo arco, o ângulo central mede tanto quanto o arco. O ângulo inscrito mede metade de alfa. Portanto, metade da medida do arco que ele enxerga. Tudo bem? Então, olha para mim. Ângulo central mede a mesma coisa. Ângulo inscrito, ele mede o quê? Metade do arco que ele enxerga. Temos mais duas classificações. São elas: ângulo excêntrico. Ângulos excêntricos. E o que quer dizer excêntrico? Excêntrico quer dizer fora do centro. Se é fora do centro, é fora do centro da circunferência. Nós vamos ter, então, duas qualidades de ângulos excêntricos. Os excêntricos interiores e os excêntricos exteriores. Então, o que é um ângulo excêntrico interior? Então, eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho aqui duas cordas. Meu ângulo excêntrico interior é esse aqui, ó. Um ângulo cujo vértice está fora do centro. Como é que eu posso calcular esta medida? A partir da medida dos arcos que ele enxerga. Então, olha para mim, ele enxerga esse arco aqui, ó.
que eu vou chamar de AB, e é oposto pelo vértice, esse aqui. E ele enxerga esse arco aqui, que eu vou chamar de quem? CD. Então, como é que eu calculo a medida do ângulo excêntrico interior? Esse alfa é metade da soma dos dois arcos que ele enxerga. E o que seria um ângulo excêntrico exterior? Fora do centro, interior dentro da circunferência. Exterior, fora da minha circunferência. Então, eu estou falando para você sobre esse ângulo alfa aqui. Olha para mim. Ele enxerga dois arcos, um maior e outro menor. Então, se eu chamar esse arco aqui de CD, se eu chamar esse arco aqui de AB, o excêntrico exterior é maior arco menos menor arco dividido por quanto? Por 2. Ok? Então, temos 4 classificações. Temos os ângulos central e inscrito, excêntrico interior e temos os excêntricos exteriores. Tudo bem, pessoal? Com isso, a gente vai fazer os 2 primeiros exercícios. Então, olha aí para mim. A gente vai fazer o exercício 1 e o exercício 2. Depois a gente fala mais uma teoria e faz os exercícios 3 e 4. Tudo tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aí no exercício 1. Olha o que ele diz. Na figura, nós temos 2 circunferências, uma maior e uma menor, ambas com o mesmo centro, no ponto O. Ok? Tudo bem? Os arcos menores, olha lá no desenho, o AB e o EF são de medidas iguais e eles medem 40 graus. Quanto mede o arco menor CD? Então, eu vou usar esse conceito aqui, ó, dos excêntricos exteriores para a gente começar a conversar e vou usar também o inscrito. Então, veja como. Então, eu vou usar o conceito primeiro do inscrito. Depois eu vou usar o excêntrico exterior. Agora eu entendi porque você está balançando. Professora, qual que é a fórmula do exterior embaixo? Era do interior era metade da Não, do soma, exterior mesmo. metade da diferença. Ah, tá, mas aí é CD? É CD, que é esse arco maior, menos AB, que é o arco menor, dividido por 2. Ah, tá, obrigada. Enxergou? Aham. Dá para enxergar melhor hoje?
Então, olha para mim. Eu vou começar no meu exercício o seguinte. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá. Eu vou começar agora. Olha para a circunferência grande. Então, exercício 1. Primeiro, olha para a circunferência maior. Então, a circunferência maior, você vai enxergar isso aqui, ó. Aqui embaixo é o EF. EF. Que ele disse pra gente lá no texto, mede 40 graus. Então, esse arco aqui, ó, ele mede 40 graus. Então, vê se você enxerga para mim que esse ângulo alfa aqui, vou chamar de X, vai. Que esse ângulo X aqui para mim é um ângulo inscrito. E se ele é um ângulo inscrito, X mede metade do arco que ele enxerga. Ou seja, X mede quanto? 20 graus. Tudo bem? Ângulo inscrito mede metade da medida do arco que ele enxerga. Ok? Tudo bem? Deixa eu virar para cá. Dá para enxergar? Agora eu vou desenhar a circunferência menor. Quando eu desenhar a circunferência menor, eu vou ter algo assim, ó. Aqui em cima tá o meu X. Dá para enxergar? Na circunferência menor, eu tenho aqui o arco AB. Aqui eu tenho o arco AB. E aqui eu tenho o arco o quê? CD. Vê se você enxerga isso aí na circunferência menor. Então, X, para mim, é um ângulo excêntrico exterior. E como é que eu calculo a medida de um ângulo excêntrico exterior? Metade da diferença entre os arcos que ele enxerga. Como o ângulo não tem medida negativa, é arco maior, que na minha figura é o CD, menos arco menor, que na minha figura é o AB, dividido por quanto? Por 2. O que eu conheço disso? Disso aí a gente conhece o X. Quem é o X? É o 20 graus. Quem é o arco CD? É a perguntinha do problema. Quanto mede o arco AB? Volta lá em cima no texto, terceira linha, 40 graus. E divide tudo por quanto? Por 2. Então, o que eu vou fazer? Esse 2 que está dividindo, eu vou passar para o outro lado o quê? Multiplicando. Vira quanto? 40. Isso é igual CD menos 40. Esse 40 subtraindo passa para o lado de cá, somando, e portanto meu arco CD é igual a quanto? 80 graus. Alternativa do nosso teste. Alternativa E de elefante. Tudo bem?
Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida nisso? Exercício 2. Veja lá. Te dá uma figurinha aí com dois ângulos. No exercício 2 são dois ângulos inscritos. Vê se você enxerga isso. O de 45 graus e o de 35 graus. Ele quer que você calcule x. Então, vou usar esse conceito de inscrito e excêntrico interior. Então, vamos lá. Probleminha 2. Diz pra gente o seguinte. Então, enxerga aí uma circunferência. Vamos olhar um ângulo de cada vez. Por exemplo, ó, esse aqui em cima, veja se você enxerga, que este ângulo aqui mede quanto? 45 graus. Se esse ângulo mede 45 graus, esse ângulo é um ângulo inscrito. Tá enxergando esse arco aqui, ó? Esse arco aqui, então, vai medir quanto? O dobro dele. Portanto, esse arco aqui mede quanto? 90 graus. Agora, dá uma olhada para mim, que eu vou ter um desenho assim. Esse ângulo aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui que eu acho que fica mais fácil para você visualizar. Pois eu ligo aqui. Esse ângulo aqui de baixo, inscrito, ele mede quanto? 35 graus. Cadê o arco que ele está enxergando? O arco que ele está enxergando é este, ó. Então, 35, esse arco aqui mede quanto? O dobro, 70 graus. Então, quando eu fechar aqui, ó, e pedir para vocês qual é o valor deste ângulo x, enxerga para mim que x de um lado, x do outro, certo ou não? Tanto faz. Um ou o outro lado são opostos pelo vértice. X agora para mim é um ângulo o quê? Excêntrico interior. E como é que eu calculo a medida de x? Ora, x é metade da soma desses dois arcos que ele enxerga, ou seja, 90 mais 70 dividido por 2. 90 com 70, 160. E 160 dividido por 2, x é igual a quanto? 80 graus. Veja se você tem alguma dúvida no exercício que dá pra gente. Alternativa B de bola. Belezinha? Tudo bem? Então, com aquela teoria, a gente fez estes dois exercícios. Agora, a gente vai fazer o exercício 3 e 4. Vamos falar de uma outra teoria. Vamos falar sobre potência de ponto.
Pessoal, alguma dúvida nesses dois exercícios? Por que eu dobro? Quer ver? A gente provou agora há pouco, olha. A gente provou agora há pouco. Circunferência toda, tudo bem? Tenho 360 graus na minha circunferência. Então, olha para mim. Se eu fizer aqui um diâmetro, 180 graus para cima, 180 graus para baixo, quanto mede esse ângulo aqui? 180 graus. Divide em 4 aqui, perpendicular. Noventa graus aqui. 90 graus aqui também. Então, eu digo para você que o ângulo central mede tanto quanto o arco que ele enxerga. Agora, olha para mim. Ângulo inscrito. Ângulo inscrito. Para a gente fazer uma relação. Circunferência, só para facilitar. Centro, diâmetro. Aqui, ó. Esse aqui é meu ângulo inscrito. Tudo bem? Tá enxergando esse arco. Vou chamá-lo de AB. Centro da circunferência, qualquer ponto da circunferência, esta medida é raio, esta medida é raio. Esse triângulo aqui, ó, OBC, é isósceles. Se ele é isósceles, este ângulo aqui é inscrito também. Esse triângulo tem dois ângulos internos inscritos, ele vale a mesma coisa que o ângulo externo, propriedade dos ângulos do triângulo. Lembra que eu falei que eu gostava dessa propriedade? Todo ângulo externo ao meu triângulo, olha o triângulo aqui, ó. Olha o triângulo aqui, ó. Todo ângulo externo ao triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos sem ser adjacente. Portanto, alfa é igual a 2i. Portanto, cada ângulo inscrito é metade da medida do ângulo central. Como o ângulo central mede tanto quanto o arco que ele enxerga, o ângulo inscrito mede metade do arco que ele enxerga. Deu para entender agora? Lembrou da propriedade? Tudo bem? Imagina. Queridos, estamos estudando. E quando a gente estuda, o que mais aparece? É dúvida. Então, se aparece dúvida, o que a gente está aqui para fazer? Tirar as dúvidas. Então, não tem problema nenhum perguntar. Olha para cá. Mais duas propriedades. Vou chegar para você. Vou dizer o seguinte. Eu tenho novamente duas cordas aí na minha circunferência, concorrentes aqui no mesmo ponto, P, tá? A gente pode demonstrar, tem problema nenhum. Eu quero saber qual é a relação entre do ponto até o encontro com a circunferência, do ponto até outro encontro com a circunferência, do ponto a um encontro com a circunferência, do ponto a outro encontro com a circunferência. Tranquilo, olha para mim. Fecha aqui em cima. Você enxerga, por exemplo,
que esse ângulo aqui, ó, enxerga esse arco, certo ou não? Então, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, acho que é mais fácil até fazer... Peraí, quer ver? Dá menos trabalho. Vamos fechar aqui, ó. Vamos fechar aqui que vai dar menos trabalho para vocês. Fechar aqui e vou fechar lá. Tá vendo que eu tô com 2 triângulos? Olha pra mim. Esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida desse, porque são opostos pelo vértice. Olha esse ângulo aqui em cima, ó, azul, alfa. Inscrito enxergando este arco, certo ou não? Esse ângulo aqui, ó, alfa também. Inscrito enxergando o mesmo arco. Peraí, deixa eu pegar uma outra caneta azul. Peraí. Olha pra mim. Esse aqui, ó. Esse aqui é alfa. Esse aqui, ó, alfa também. Ambos enxergam o mesmo arco. Tem a mesma medida. Assim como esse ângulo aqui, ó, beta, tem a mesma medida deste beta. Ambos enxergam este arco aqui em cima. Portanto, são ângulos inscritos e de medidas iguais. Certo? O que eu vou dizer então para vocês? Que estes 2 triângulos são semelhantes. E em sendo estes 2 triângulos semelhantes, eu vou montar a razão de semelhança. Por exemplo, em frente ao alfa, PD. Em frente ao alfa, PB. Em frente ao beta, PA. Em frente ao beta, PC. Então, olha a forma